Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro e nesse vídeo eu vou comentar sobre as minhas melhores leituras do ano de 2013 e também falar de alguns livros que eu me decepcionei, né? Então eu vou começar por Norwegian Wood, um romance do Haruki Murakami. Eu gostei muito desse livro, eu acho que é um dos melhores do Murakami. O Murakami ele é um autor cult, ele tem vários fãs no mundo inteiro. Para mim é o romance mais bem construído, principalmente com relação à composição de personagens, né? Então vale muito a pena ser lido. Um outro livro que eu li, gostei bastante, foi O Oceano do Fim do Caminho, do Neil Gaiman, né? Eu acho que com esse livro o Neil Gaiman chegou à maturidade como autor de literatura fantástica. Eu acho que é o livro mais bem elaborado dele, principalmente em termos de linguagem. Gostei muito também da composição de personagens, na criação de um universo fantástico, né? Então, agora, principalmente nas férias, acho que é uma leitura que vale muito a pena. Li também O Mestre e a Margarida, que é um clássico da literatura fantástica. Esse livro é incrível, ele não é um livro muito conhecido aqui no Brasil, mas vale muito a pena lê-lo. É um livro que muitos escritores, muitos artistas né, o consideram um dos seus livros favoritos, inclusive teria inspirado Mick Jagger na criação da música clássica dos Rolling Stones, Sympathy of the Devil. Então é muito interessante a maneira como o Bulgakov ele mistura, né, elementos fantásticos junto com a descrição da sociedade russa ali do começo do século. Vale muito a pena conhecer. Também, dentro da categoria de quadrinhos, eu li Os Companheiros do Crepúsculo, do Bujon, que sem dúvida é uma obra-prima dentro desse gênero. A sua trama possibilita várias leituras. O leitor vai ficar em dúvida algumas vezes se o que está acontecendo é um evento fantástico ou a imaginação dos personagens. A ambientação histórica é muito bem realizada. Então, se você é fã de quadrinhos, é uma obra obrigatória, vale muito a pena conhecer. Também, dentro da categoria de quadrinhos, eu li a trilogia Nikapol, do Enki Bilal. Essa obra dispensa apresentações. É de ficção científica, nela a gente encontra todos os elementos desse gênero literário. Nós encontramos, se passa no futuro, numa sociedade despótica, seres alienígenas, em conflito com seres humanos. Existe uma crítica social dentro dela, é uma obra bastante complexa, muito densa, sem dúvida um clássico de história em quadrinhos, vale muito a pena conhecer. Também esse ano eu li muitos livros do Stephen King e eu acho que eu li as melhores obras dele, né? Dentre elas eu destacaria Quatro Estações, né, que é uma reunião de 4 novelas. Aqui o King demonstra realmente que ele é um escritor muito bom, não só de literatura de horror, literatura fantástica, mas que também é capaz de criar histórias dramáticas com um aspecto realista muito forte, né? Aqui nós temos as histórias que deram origem a Um Sonho de Liberdade, Conta Comigo, que hoje a gente pode considerar como clássicos do cinema. Então é um livro que vale muito a pena ser conhecido. E também Novembro de 63, o mais recente romance do Stephen King lançado aqui no Brasil. Gostei muito, é um livro muito bem escrito, principalmente com relação à composição dos personagens.
Também o enredo é bastante interessante, principalmente pelo cruzamento entre literatura fantástica e romance histórico. O King faz isso muito bem, né? Eu considero um dos melhores livros do King e para mim é muito superior a Sob a Redoma. Também, dentre os clássicos do King, eu li A Dança da Morte. A Dança da Morte, considerado por muitos leitores o melhor livro de Stephen King. Eu acho que está entre os melhores. É realmente muito interessante. Novamente, o que se destaca aqui é a composição de personagens. Apesar de haver um conflito entre as forças do bem e as forças do mal, esses personagens não são maniqueístas, eles oscilam entre esses dois polos. Aqui também nós encontramos as melhores criações do Stephen King, né? Entre os personagens, dois deles aqui que são incríveis, que é o vilão Randall Flagg, que remete justamente à figura do anticristo, e a mãe Abigail, que vai lembrar os profetas da Bíblia. Então a gente vê que é uma obra que dialoga com textos bastante complexos e, sem dúvida, é um dos melhores trabalhos do Stephen King. Também do Stephen King li O Iluminado, né, outro clássico dele que foi se transformado em Kubrick, que foi adaptado para o cinema. Também acho que é o melhor livro do Stephen King, né, se a gente for levar em conta todos os elementos de escrita literária, enredo, composição de personagens, principalmente a reconfiguração do romance gótico, né? O Iluminado é um romance gótico moderno, ou seja, Stephen King ele deixa de lado a ambientação em castelos mal assombrados, toda aquela maquinária gótica ultrapassada, e faz com que o romance dele se ambiente em um hotel, né? E esse hotel é justamente onde as forças maléficas atuam, e é muito interessante esse contraste entre o mundo real e toda essa ambientação sobrenatural. É bastante interessante. Existem alguns mistérios que ele deixa em aberto. Para quem não sabe, o Iluminado ganhou uma sequência esse mês chamado Dr. Sleep. Eu pretendo ler e também vai ser um dos meus principais tópicos em um dos próximos vídeos, tá? Também esse ano eu li, entre os livros clássicos, eu li O Grande Esperança do Charles Dickens. E é um livro incrível, é um livro que se mantém atual até hoje, principalmente com relação à forma como mostra a hipocrisia dentro da sociedade, o jogo de aparências. Os personagens são muito bem elaborados, né? Então é realmente uma obra-prima da literatura universal, é um dos melhores livros do Charles Dickens, vale muito a pena conhecer. Também li outro, dentro dos clássicos, eu li O Retrato de Oscar Wilde. Eu já tinha lido, mas para mim foi como se eu tivesse lido o livro pela primeira vez, porque é o texto original do Wilde, né? Essa edição foi lançada pela Biblioteca Azul, tem notas explicativas, textos sobre a recepção da obra na sua época, e sem dúvida é um livro que continua muito atual, principalmente com relação ao seu tema, que é o tema da busca da juventude eterna. Também também se destaca o retrato da sociedade inglesa do final do século XIX. Então, apesar de ter sido de ser um livro escrito há muito tempo, é um livro que se mantém muito atual e, sem dúvida, vale muito a pena conhecer. Por fim, esse ano eu queria destacar que eu li finalmente Os Miseráveis, do Victor Hugo, essa edição da Cosac Naif, que é uma das melhores lançadas aqui no Brasil. Eu fiquei orgulhoso de ter lido esse livro, porque ele, além de ser um clássico da literatura universal,
Para mim ele é um dos melhores livros que eu já li, entre todos na minha vida. Ele também é bastante atual, principalmente na abordagem de temas como a desigualdade social, que infelizmente continua existindo mesmo depois de tantos anos da sua primeira publicação. Então é impressionante, né, como Victor Hugo ele retrata as mazelas da sociedade francesa da sua época. O livro também ele pode ser compreendido como um ensaio sobre os principais eventos históricos da França. Você aprende muito sobre a França como nação, como os personagens são incríveis, né? O enredo também é muito bem desenvolvido. Sem dúvida é um livro que para ser lido, para ser relido muitas e muitas vezes. Ele nunca vai perder a sua atualidade. Vale muito, muito a pena. Se você, nessa época de férias, se você quiser, né, encarar Os Miseráveis, apesar do tamanho, né, a leitura é fluida, né, não é um livro cansativo e vale muito, muito a pena. Bom, gente, essas foram as minhas melhores leituras de todos esses livros que eu citei. Acho que vale muito a pena ser lidos, principalmente agora, nesse período, né, que se você tiver um tempo e tal, vale muito a pena você se concentrar na leitura deles. Eu também gostaria de comentar com vocês a minha impressão sobre alguns livros que eu esperava muito, mas que no fim acabaram me decepcionando. Dentre eles, eu cito um Q84 do Haruki Murakami. Esse é uma trilogia composta de 3 livros. Não é uma obra ruim, só que pelas resenhas que eu li, pelos comentários, por ter sido um best-seller no Japão, eu esperava muito mais dela, né? Eu comecei, o primeiro volume foi lançado pela editora Alfaguara, né? Eu gostei muito do primeiro volume, acontecem coisas bastante interessantes, né? O Murakami, ele escreve muito bem, ele tem domínio da linguagem literária. Então ele cria uma história muito envolvente, envolvendo mundos paralelos, isso chama a atenção do leitor. E aí eu fiquei muito empolgado e acabei comprando, né, essa edição aqui, que é em inglês, que tem os 3 volumes. Só que o que aconteceu foi que a partir da metade do segundo volume, eu percebi que a história caiu muito, né? O Murakami começa a enrolar, ele assim descreve muito, ele praticamente descreve com detalhes a rotina de cada personagem, o que cada um faz no seu dia a dia, e aí depois ele cria um evento fantástico ali no meio. É justamente o elemento fantástico que me decepcionou, porque eu achei que ele merecia um tratamento melhor. Afinal de contas, o Murakami ele cria um universo fantástico, assim, muito particular, digamos, né? Então eu esperava que o Murakami pudesse dar mais detalhes sobre esse universo fantástico, desenvolver um pouco melhor. Infelizmente ele não faz isso, ele deixa muitos mistérios no ar, muitas pontas soltas. O leitor ele vai suspeitar que está acontecendo determinadas coisas, mas infelizmente é justamente essa configuração do fantástico, né, que faltou ser melhor desenvolvida em um Q84. Não é uma obra ruim, tem momentos muito interessantes, ele cria certas situações assim que vão chamar a atenção do leitor, ele faz um exercício de metalinguagem muito interessante, né, criando uma ligação, digamos assim, entre o mundo real e esse mundo paralelo. Mas infelizmente não foi aquilo que eu esperava, né? Por fim, eu não posso deixar de citar entre as minhas decepções do ano de 2003 o tão falado Inferno de Dan Brown.
Esse livro, quando ele foi lançado, né, houve uma campanha de marketing maciça em cima dele, né? Ele foi traduzido num lugar, né, que era completamente fechado, onde os tradutores tinham que ficar durante todo o dia, não podiam tirar os manuscritos de lá, segurança máxima, enfim, foi feita uma estratégia de marketing muito bem feita para fazer o seu lançamento, né? E o que eu posso dizer de Inferno? Inferno me decepcionou, não porque seja uma história, eu já esperava que fosse um thriller, né, no estilo do Dan Brown, parecido com o Código da Vinci, Anjos dos Demônios, mas eu acho que dentre os livros do Dan Brown é o mais fraco deles. Né? Ele me decepcionou muito, principalmente com relação à criação, à composição dos personagens. Eles são muito rasos, né? O Dan Brown fica toda hora falando da aparência, elogiando a aparência física do Robert Langdon. Os outros têm um desenvolvimento assim muito pífio, né? Não tem profundidade nenhuma. O Dan Brown é um autor assim muito descritivo, ele descreve tudo em muitos detalhes, tudo muito mastigado para o leitor. Às vezes até mesmo uma situação que acontece, os próprios personagens vão explicar: olha, nós estamos sendo perseguidos, não sei o que, fulano está atrás da gente. Quer dizer, não dá espaço para o leitor tirar as suas próprias conclusões. Além disso, tem uma personagem aqui que ela é totalmente calcada na Lisbeth Salander, que é a protagonista de Millennium. Ela é praticamente um xerox igual, né? Tanto na aparência física como com relação ao que ela faz. Ou seja, o Dan Brown chupou, né, essa personagem, até mesmo algumas situações ali que estão na trilogia do Stieg Larsson, tal, assim, de forma desavergonhada, né? Enfim. E também, principalmente, o que mais me aborreceu foi a sua parte final, né? Existe uma reviravolta aqui que o Dan Brown faz propositalmente para enganar o leitor, que é inacreditável, é completamente inverossímil, né? Não tem sentido algum dentro da história. Você pode reler a história inteira, você não vai encontrar uma justificativa para ela, né? E também, sem querer dar spoiler, a conclusão do romance é muito fraca, não tem impacto nenhum. Ou seja, para mim foi uma completa decepção, tá certo? Bom, gente, no momento eu estou lendo 2001, Uma Odisseia do Espaço, né? O livro do Arthur Clarke que deu origem ao filme do Stanley Kubrick. Eu pretendo fazer um vídeo comparando o livro com o filme do Kubrick. Não sei se isso vai ser feito esse ano, mas eu quero fazer isso, e também com Laranja Mecânica e O Iluminado, tá? Então, essas daqui foram as minhas impressões sobre esses livros. Se vocês quiserem mandar comentários, né, falando o que vocês acharam do vídeo, fazendo até mesmo críticas, dando sugestões, fiquem à vontade, tá? Eu pretendo esse ano, até o final desse mês, fazer alguns outros vídeos, né? Principalmente eu quero fazer um vídeo sobre as minhas metas no ano de 2014, tá certo? Então, até mais com outros comentários.